Olá, meu vídeo de hoje é mais uma reflexão, né, sobre as questões que nos envolvem, que não são poucas, e que eu acredito que a gente faz bem em pensar, repensar. Às vezes isso nos ajuda a tomar uma decisão, escolher um trajeto e seguir em frente. Ontem tivemos uma reunião, toda terça e quinta, na verdade, temos reuniões com os professores. E ontem tivemos mais uma, né? A gente chama essa reunião de ATPC, Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo, ou Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva, né? Porque se refere à atividade. E nessas reuniões a gente discute os fatos ligados ao nosso trabalho. E aí eu entro nesse vídeo, né, já pedindo para você se inscrever no canal, para você compartilhar essa reflexão e para você comentar também, porque isso é interessante, né? Dá lá o seu joinha lá, né, para que o canal ganhe cada vez mais público. Bom, aí fomos para a reunião e a gente começou a discutir a questão da situação dos alunos de hoje, né? Nós estamos vivendo momentos na educação muito difíceis. Acho que no vídeo anterior eu já dei um pouco de informações a esse respeito. Mas aí a gente começou a falar sobre a questão dos alunos em sala de aula. Como está difícil trabalhar com os alunos. Como está difícil dar aulas, né? Em alguns momentos, alguns professores até dizem assim, bom, eu já não dou mais aulas, né? Então essa questão de como está difícil dar aulas, elas não se aplicam mais a mim porque eu já não dou mais aulas. E aí quando você vai procurar saber o que ele está querendo dizer, ele vai entrar pelo mesmo discurso que a maioria dos professores entram, né? Ontem tivemos esse diálogo e o professor disse assim, olha, eu entro em sala e muitas vezes os alunos não olham para minha cara. Às vezes acontece de eu entrar e o aluno está de costas para mim. Eu brigo com ele para ele ficar de frente, ele não fica. E quando eu saio, ele também não vê que eu estou saindo. Pode parecer estranho isso para muita gente. E pode parecer até um contrassenso, eu sei, né? Para algumas pessoas que vão dizer assim, mas cadê a autoridade do professor? Né? Sempre tem essa fala, né? Cadê a autoridade do professor? Isso vale até para o Estado, né? O Estado tem essa fala também com os professores, né? Pô, o professor está deixando o aluno fazer o que quiser. E a gente sabe que tem essa questão da gestão de sala de aula, que até é motivo de discussão, né? Na verdade, a reunião anterior, a reunião da semana passada, nós falamos sobre gestão de sala de aula. Mas de modo geral, né? De modo geral, mesmo os professores que têm a boa gestão da sala de aula, que têm o bom domínio da sala de aula, têm reclamado muito dos alunos no sentido de que eles não querem aprender. E é curioso que quando a gente fala assim, os alunos não querem aprender, aí o que vem na nossa cabeça é, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, o aluno não está querendo saber nada sobre raiz quadrada, em português ele não quer fazer lá, não quer pensar sobre a interpretação de um texto. Gente, eu estou falando de coisas simples, os professores estavam ontem falando de coisas simples, os alunos não querem aprender a tabuada, para vocês terem ideia, né? Os alunos não querem aprender o básico, eles de fato não querem, eles não têm vontade, né? Eles não se sentem atraídos para isso. Discutimos isso ontem em sala de aula. Temos alguns casos, eu vou dar alguns exemplos para vocês terem ideia. O professor entrou em sala e chamou a atenção dos alunos porque eles estavam de costas, né? E aí os alunos reclamaram, viraram para frente, né, para olhar para o quadro, para olhar para o professor. O professor continuou a aula, expôs tudo que ele tinha que expor lá, apresentou os slides, o currículo, né, a temática do dia, e pediu um trabalho. 40 alunos em sala, 2 alunos entregaram o trabalho. Estou falando de uma pesquisa rápida, tá, gente? Não é um trabalho que precisa ir para casa, precisa acessar o sistema, né, o computador, precisa pesquisar em livros. Não, era um trabalho pontual ligado à apostila que o professor usa em sala de aula e que deveria ser feito ali, na aula. E que tinha tempo suficiente para fazer, né? O professor tinha 2 aulas. 2 alunos, ao final da aula, entregaram o trabalho para ele. É um caso. Outro caso. A professora entrou, professora de ciências, e falou sobre células, e discorreu lá os slides, né, sobre essa temática. E aí a professora disse para os alunos, façam os exercícios da página tal. E os alunos fizeram. Aí a professora pediu, né, tragam aqui a apostila porque eu vou corrigir. Quando ela pegou a apostila, vários alunos haviam escrevido
no lugar da resposta. Não sei, não sei, não sei e não sei. Os alunos não se deram ao trabalho de levantar as mãos e falar assim, professor, eu não entendi, pode explicar de novo? Ou então, professor, eu não sei, a que se refere essa pergunta? A senhora pode me explicar? Não houve isso. Eles se limitaram a escrever, não sei, não sei, não sei, não sei. E dialogar, conversar, né? Porque aí para dispersar é muito fácil. Então, assim, vivemos num momento muito difícil em que os alunos não se sentem mais responsabilizados por quase nada. Não sentem a responsabilidade do conhecimento, do aprendizado, porque tem alguém ali ensinando. Não tem isso, né? Não tem essa coisa. E sempre quando eu falo isso, né, eu gosto de destacar o seguinte, eu não conheço todas as escolas do estado de São Paulo. Eu estou falando pelas escolas que eu conheço, né? E pelo que me trazem os professores que trabalham comigo em escolas que eu também não conheço. Mas aí eles estão lá, eles têm propriedade para dizer, olha, lá também é do mesmo jeito, ou lá também é pior, né? Aí a gente fica, às vezes, até pensando num possível ranking, né? Ah, essa escola tá assim, mas e a outra? Ah, a outra é pior. Uhum. Nessa escola eu consigo, no mínimo, conversar com os alunos e eles, pelo menos, enquanto eu estou falando, eles estão olhando para mim, os alunos de determinada sala. E na outra escola? É, bem pior. Lá, de fato, não há respeito, não há consideração. E aí, enquanto eu discutia esse caso, né, esses casos específicos e outros que vieram à tona, eu fiquei me lembrando de um livro de um filósofo chamado Michel Foucault. O título do livro é Vigiar e Punir. E o livro tem a ver com circunstâncias ligadas à ditadura, aos governos totalitários, né? E, inclusive, o filósofo cita a escola como uma instituição criada para vigilância e punição. Aí, dentro de mim, eu comecei a pensar assim, puxa, Foucault deve ter razão, né, no que ele está dizendo, inclusive pensando-se na questão da contextualização do livro, né, a época em que ele viveu, em que ele observou isso na sociedade. Só que me parece, e aí nós entramos nessa discussão, nessa reunião de ontem, me parece que o grande problema da nossa atualidade, e no que diz respeito à educação, é exatamente o contrário, né? É o fato de que não temos mais vigilância e também não temos mais punição, porque isso nos foi tirado. O direito da autonomia do professor, esse direito foi tirado. Então a gente já não consegue mais estabelecer esse contato com o aluno e aquilo que poderíamos fazer em termos de punição, nem isso podemos mais, né? E eu particularmente acredito, e depois os professores foram andando pelo mesmo caminho, que um grande problema está aí, né? Nós perdemos a mão, a gente não tem mais essa questão de, bom, você não fez, haverá uma punição por isso. Assim, eu posso contar nos dedos, para vocês terem ideia, aí do outro lado da telinha, eu posso contar nos dedos os alunos hoje que eu digo, vou ligar para os seus pais, e eles se sentem intimidados. Muito poucos, muito poucos. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre essa questão de como os alunos reagem na escola por conta do modo como eles reagem em casa. E eu reitero isso. Isso é um fato, né? Aluno que não respeita os pais em casa, fatalmente não respeitará os professores na escola. Isso é uma observação que eu faço há muito tempo. Não tem como. Ele aprendeu errado na família. Ele vai continuar errado na escola. Ele vai querer continuar errado na escola. E aí, infelizmente, ele se depara com um ambiente em que ele também não pode esperar grandes coisas, porque a gente não pode fazer grande coisa, né? A nossa punição, o nosso modo de demonstrar controle, demonstrar autoridade, ele está muito longe do ideal, porque gradativamente isso nos foi sendo tirado, né? Então, assim, a gente tem uma série de coisas que a gente deve observar, porque se a gente não observar, tudo isso se volta contra nós mesmos, né? Eu poderia escrever isso aqui, não vou fazer por questão de tempo, então, né, talvez também não seja interessante, mas assim, nós temos várias linhas, né, de problemas quando a gente pensa em educação. Há uma série de coisas que podíamos fazer no passado, não podemos fazer mais hoje. Então, assim, isso foi atando as nossas mãos e foi nos tirando a autonomia. Portanto, a gente convive do jeito que dá, né, num clima absolutamente análogo, né, acho que eu usei a palavra de modo errado, mas assim, num clima absolutamente desfavorável, é essa palavra que eu queria usar, ao nosso trabalho. A gente não consegue dar conta do que a gente precisa dar conta porque não temos mais controle, não temos mais autoridade, não temos mais
autonomia para fazer aquilo que seria importante, né? Então, eu acho que estamos completamente desequilibrados em termos de educação. Não temos vigilância, não temos punição, não temos como voltar a isso, diante dessa perspectiva que temos, desse cenário que temos agora. Governos se sucedem e nenhuma coisa assim absolutamente fantástica ocorre, e a gente continua trabalhando, fazendo aquilo que é possível dentro das circunstâncias que a gente encontra em sala de aula. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu sei que tem muita gente na sociedade que acredita que o mal está no professor, né? Que acredita que a incompetência é do professor, ou que se há alguém incompetente aí é o professor, né? Nunca é um problema ligado ao aluno, nunca é um problema ligado à família, né? E assim, nós observamos ontem na reunião, observamos de modo bem claro que, infelizmente, nós perdemos muito a partir do momento em que as coisas foram sendo encaminhadas para o outro lado. E o resultado está aí, né? Essa semana tivemos mais um caso, mas assim, isso acontece todos os dias, um caso chocante em Diadema, de um indivíduo que bebeu, depois pegou o carro, acabou matando 2 crianças em frente ao estabelecimento. Gente, o choque foi tão violento que as pernas da menina foram amputadas na hora, né? E o carro virou e caiu por cima do menino, e, enfim, os 2 morreram ali na frente, mas 2 crianças ficaram feridas, mas enfim, uma tragédia. E aí a gente pensa assim, puxa, alguém pode pensar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Você está falando de educação? E eu digo, tem tudo a ver, né? Nós criamos, infelizmente, uma sociedade em que a vigilância e a punição deixaram de existir de modo absoluto. E como elas deixaram de existir de modo absoluto, está cheio de gente achando que pode fazer o que quiser. E infelizmente pode mesmo, porque fatos como esse que ocorreu nessa semana, que eu acabei de narrar aqui, geralmente o fechamento disso o indivíduo vai lá, paga a fiança, volta para casa e dorme tranquilamente, como se nada houvesse acontecido, enquanto a família está destroçada, né? Não tem nem ideia de como vai, a partir de agora, encarar o fato de que 2 crianças foram mortas na calçada enquanto brincavam por conta de uma pessoa completamente bêbada. Infelizmente, essa é uma reflexão para a gente pensar e analisar e lutar por dias melhores, né? Esperando, evidentemente, que isso seja possível também. Obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.